Graça e paz, igreja. Agora sim. O tema dessa noite é a ira sobre a verdade. Você me desculpa que eu estou meio gripado e vou ficar direto assim que é pra... Vamos abrir nossa palavra lá em João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde está antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Essa palavra aqui, se você for ver lá no comecinho, é sobre a multiplicação dos pães e dos peixinhos que Jesus fez. Logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixinhos, aquela multidão ela foi atrás de Jesus. Mas quando eles chegaram a Jesus, Jesus falou para eles que eles não tinham ido pela palavra que Jesus tinha levado para eles, pelo que Jesus estava levando para eles, mas eles tinham ido porque eles não tinham se saciado ainda com aqueles pães, não tinham matado a fome deles ainda. Por isso que eles foram atrás de Jesus. E a história aqui também conta que quando eles se achegaram a Jesus, Jesus já tinha saído para o outro lado do rio. Eles foram atrás da palavra também, só que quando eles chegaram até Jesus, eles não gostaram bem do que ouviram, porque Jesus começou a falar a palavra, começou a falar a verdade, começou a dizer o que ele realmente era, que ele era o pão da vida, que ele era o pão que tinha descido do céu. E aquela multidão, eles começaram a murmurar, eles começaram a criticar o que Jesus estava falando, começaram a não crer nas palavras dele, falar que ele não era aquilo, que ele era simplesmente um homem que não tinha descido dos céus. Como que ele teria descido do céu se ele era um homem que tinha nascido de uma mulher? Como que ele poderia dizer que ele tinha vindo de Deus se eles sabiam quem eram os pais deles aqui na terra? A multidão sabia que José e Maria eram os pais deles aqui na terra. Por isso eles começaram a discordar da palavra de Deus, discordar da palavra de Jesus. E a história aqui relata que quando Jesus começou a falar isso, começou a falar a verdade para eles, falar que ninguém vinha ao Pai a não ser por Ele, que Ele era o pão da vida, que através dele que a gente teria a salvação, teria a vida eterna, a multidão começou a se retirar. A multidão começou a sair um por um, os que estavam todos ali. E se você for ver pela história, eram muitas pessoas que tinham ali. E foram saindo um por um, até ficarem só os 12 discípulos dele. Por que aconteceu isso? Porque aquela multidão não conseguiu ouvir a verdade. E assim é no nosso dia de hoje. A gente não consegue ouvir a verdade. A gente não consegue vir para a igreja e o pregador começar a falar a verdade, a gente começa a se doer, começa a doer no nosso interior. Para você ter uma ideia, quando a gente vem para a igreja, a gente quer ouvir sobre o amor, não é verdade? Sobre o amor de Jesus, o amor de Deus, sobre o que Ele se entregou e o que Ele deixou para que a gente pudesse estar aqui. A gente só lembra disso quando a gente está na igreja. A gente só quer ouvir isso. Mas a Bíblia também fala que Jesus, ele foi o homem que mais falou sobre o inferno. Ele
foi o homem que mais falou sobre o inferno naquele tempo, que mais pregou sobre o inferno naquele tempo. Justamente porque ele conhecia e porque é um lugar que ele não quer que nenhum de nós vá para lá. Mateus 18, versículo 8 ao 9. Para você ter uma ideia, o tanto que Jesus prega tão forte sobre o inferno, tão forte sobre o pecado, que a palavra dele diz assim: se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. No 9 diz assim: e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Então, amados, Jesus aqui ele fala pra gente que se for pra gente entrar no inferno inteiro, é melhor a gente arrancar o que nos faz pecar, é melhor a gente tirar o que nos faz tropeçar, é melhor a gente ceder, porque é mais antes ter você ir para o céu faltando um membro do que você ir para o inferno completo, não é verdade? Eu tenho certeza aqui que ninguém quer ir para lá, e Jesus também não quer que nenhum de nós vá para lá. E o mundo aí fora ele distorce toda a história que Jesus traz para a gente, ele distorce. Ele tenta fazer com que a gente não creia na palavra de Deus. Eu estava vendo uma notícia esses dias, não, eu vi hoje. Eu estava lendo a palavra e bateu certinho com o que eu estava lendo aqui. Eu vou até falar agora sobre o que eu estava lendo. Lá na Ásia, saiu uma notícia lá na Ásia, creio que foi no mês de julho ainda lá, que saiu uma mancha no Sol, né? Tinha saído uma mancha no Sol, uma mancha preta, que equivalia a 5 planetas Terras, tamanho de 5 planetas Terra. Ou seja, cobriria toda a Terra e mais um pouco, né? E a palavra de Deus relata isso. A palavra de Deus relata isso, que quando o fim estiver próximo, haverá sinais. Um desses sinais haverá sinais no Sol, haverá sinais na Lua, haverá sinais através de guerras, doenças. Todas essas coisas são sinais. E no tempo que a gente está hoje, amados, não dá mais para a gente brincar de ser crente. Não dá mais para a gente brincar de querer estar dentro da igreja e querer estar dentro do mundo. Ou você está aqui ou você está fora. Não existe isso de você estar em cima do muro. O muro tem um dono, não existe. Você chegar e falar, mas eu estou na igreja, mas eu estou lá fora um pouquinho, Deus vai me perdoar por isso. Não existe isso, amados. Jesus ele fala que ou você está aqui dentro ou você está lá fora. Se você pensar que você está em cima do muro, você vai dar uma parte para Deus e outra parte para Satanás, não tem nem como. O muro já é dele, o completo é dele. Ou você está num lugar ou você está no outro. Satanás, amados, ele não tem ciúmes. Ele não tem ciúmes de você estar lá fora e de você estar aqui dentro da igreja. Mas Jesus ele é ciumento. Ou você está aqui ou você não está. E quando a gente está lá no mundo e a gente passa a ser cristão, realmente a gente se pergunta por que é tão difícil ser crente, por que é tão difícil passar para a crença, buscar a Deus, porque lá no mundo é sempre mais fácil as coisas. Porque Satanás faz isso com a gente quando a gente está lá fora, quando a gente está lá no mundo. Ele priva a gente de todos os problemas, ele priva a gente das dificuldades, porque ele não quer que a gente recorra a Deus, ele não quer que a gente busque a Deus. Ele sabe que se a gente chegar a passar por uma dificuldade muito grande, a gente vai buscar a Deus, a gente vai correr para Ele, porque a gente sempre faz isso. A gente sempre busca a Deus quando a gente está na maior dificuldade, e quando a gente está bem com a vida, está bem financeiramente, a gente esquece um pouco de Deus, esquece um pouco de buscar Ele, esquece um pouco de estar dentro da igreja. A gente também, quando está lá fora, amados, a gente pensa que
Eu já ouvi muito isso. Eu não preciso ir para a igreja para buscar a Deus. Não preciso ir para a igreja para me ser salvo. Você já viu um soldado, um militar, servir sem ir no quartel? Não existe, né? Um militar, mas quando ele vai para servir, ele tem que estar lá no quartel, ele tem que ir no quartel. Ele tem que ir lá para dentro. Quando ele sai aqui fora, se ele passa muito tempo, eu acho que uns 2, 3 dias, eu acho que é a folgazinha dele, para visitar a família, e ele tem que voltar para o quartel. E assim também é a gente. Como que a gente fala que quer buscar a Deus, quer servir a Deus, e a gente não quer congregar? Eu já pensei muito isso, não vim para a igreja, não congregar mais. Mas que crente eu estaria sendo se eu não buscasse aqui dentro da igreja? Se eu não viesse para o templo de Deus, adorar, buscar Ele, levar a palavra dele, que foi para isso que Ele chamou a gente. E a gente, amados, a gente é muito falho nesse quesito de escutar a verdade. A gente não quer ouvir a verdade que Deus nos fala. E naquele tempo também não era diferente. Por isso que Jesus foi crucificado, foi julgado. Porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. Não queriam ouvir o que Deus tinha vindo para falar para elas. Tinha vindo para falar para a gente. O que acontece muito hoje em dia, amados, que Deus nos fala, que é um dos principais mandamentos dele, é: honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue sobre a terra. E a gente, muitas das vezes, a gente não faz isso. A gente pensa que isso não tem nada a ver. Isso é um mandamento dele, é uma verdade que a gente não aceita. Muitas das vezes nosso pai, nossa mãe pede para a gente fazer algo, a gente se chateia com ele porque não quer fazer, pensa que aquilo que ele está pedindo para a gente fazer é errado. Muitas vezes a gente quer fazer algo com as nossas próprias mãos. Chega a nossa mãe e fala: filho, não faz isso não vai dar certo mais lá na frente, isso vai dar errado, filho, não vai para essa festa, filho, vamos para a igreja que é melhor para ti. E a gente não escuta. E deixa eu te falar uma coisa: não tem outro caminho para quem desobedece a palavra de Deus. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é humana, não é nossa. Foi Deus que deixou aqui no mandamento dele. Foi Ele que falou. Se você está desobedecendo, você não está desobedecendo seu pai nem sua mãe. Você está desobedecendo a Deus. Isaías capítulo 9, verso 4. Vamos ler do 4 ao 14 aí para... não, é só o 4 e o 14 no caso. Diz assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. No 14 diz assim: por essa razão corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. Aí tem um 15 que diz assim também: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Amém? Ele diz aqui, amados, que nos dias finais vai aparecer muitas pessoas tentando trazer palavras que vai nos enganar, tentando proferir a mentira, trazer falso evangelho, falso testemunho, e muitos dos cristãos vão acreditar, porque está escrito aqui. Na Bíblia também tem a história que Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém.
Jesus, quando ele veio para Jerusalém, ele pregou sobre a destruição de Jerusalém. E muitos não acreditaram no que ele dizia. Muitos diziam que aquilo daí não ia acontecer. Teve Tito, naquele tempo, ele até fez de tudo para proteger o templo. E Jesus já tinha falado que não iria ficar pedra sobre pedra, que iria cair tudo. E Tito tentou colocar guardas para guardar aquele templo, para que não fosse destruído. Mas como a palavra já tinha sido dita, queria ser destruído. E foi isso que aconteceu. E ele tentou fazer o contrário da palavra de Deus. Tentou proteger, tentou guardar. Só que não adiantou muita coisa não. Deus foi lá e derrubou tudo. Ele já tinha falado que ia destruir, e ainda chegou o homem tentando fazer o contrário da palavra dele. Amados, para você ter uma ideia do tanto que Jesus era sério quando ele falava sobre a verdade, que até Pedro, o próprio Pedro que andava com Jesus, Jesus chamou ele de Satanás, você sabia disso? Porque ele quis contrariar a palavra de Jesus. Quando Jesus falou que ele iria ser crucificado, Pedro começou meio que, acredito eu, que murmurar. Começou a falar: não, Senhor, nós não vamos deixar fazer isso não. Se os soldados vierem, a gente mata eles, a gente pega eles, mas o Senhor não vai morrer não. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui, eu cuido de tudo. O Senhor pode ficar escondido ali, que quando eles vierem eu pego eles aqui. E Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia qual era o propósito dele. Sabia por que ele tinha vindo para cá, para a terra. E quando ele falou isso para Pedro, ele falou porque Pedro queria afastar dele o propósito dele. Queria fazer com que o que ele tinha vindo para fazer aqui não se cumprisse, não acontecesse. Com que a palavra de Deus não se cumprisse. E, amados, para você ter uma ideia do tanto que o mundo distorce, está distorcendo tudo que a gente faz, tudo que Deus trouxe, amados, é fácil. Estar numa festa é fácil. A gente pode até curtir o momento, achar bom, mas deixa eu te falar, quando Jesus voltar, Ele não vai chegar ali na porta e vai esperar você chegar nele e pedir perdão agora. Imagine Jesus aparecer ali na porta agora. O que você iria fazer? O que você iria pensar? O que a gente iria fazer? Será que a gente ia se arrepender verdadeiramente de todo o nosso coração para subir com Ele? Mas quando Jesus vier, Ele vai vir no piscar de olhos, a gente não vai nem ver. E junto com Ele vai vir toda a tribulação. Sabe por quê? Porque muitos ficarão. Muitos ficarão aqui. Porque a gente acha que um momento lá fora vale mais. Pode valer quando a gente está lá fora. Mas e depois? Quando Ele voltar, será que esse momento vai ter valido tanta pena? Será que vai ter valido tanta pena a gente estar numa festa? A gente pode até estar lá na festa, mas pode até buscar os prazeres do mundo, pode até achar bom. Como eu disse, Satanás ele não vai colocar nada ruim à nossa frente, porque ele não quer que a gente recorra a Deus. Ele não quer que ninguém que está aí no mundo, amados, recorra a Deus, busque a Deus. Você acha que uma pessoa, quando ela está em depressão, você acha que ela sente vontade de sair para algum lugar? Você acha que ela sente vontade de conversar com alguém? Você acha que ela sente vontade de estar aqui dentro da igreja? Você acha que ela sente vontade de buscar a Deus?
A todo momento, amados, Satanás está lá na mente dela, falando: não adianta tu buscar Deus, não vai te salvar. Não adianta tu clamar, não vai acontecer nada. Pode desistir. Não adianta tu ir para a igreja, não adianta tu conversar com ninguém que vai resolver teu problema. A todo momento Satanás está ao nosso derredor, amados, querendo que a gente dê um vacilo, só um vacilo. O mundo, amados, aí fora é como se fosse a cela de uma prisão. É como se fosse a cela de uma prisão, só que limpa, cheirosa, bonitinho lá dentro, com tudo lá dentro, comida, um banquete lá para você. Está aberto a todo momento, você pode entrar e sair quando você quiser. Só que deixa eu te contar uma coisa. Chega um dia que essa cela se fecha e não tem mais como você sair de lá. E você sabe que dia vai ser esse? Quando Jesus voltar. Como a Bíblia relata, que quando ele chegar a gente não vai nem perceber. Imagine estar numa festa bem na hora que Jesus voltar. Será que a gente vai subir? Imagine a gente aqui dentro da igreja. Será que a gente está fazendo o correto para subir? Será que a gente está buscando tanto Ele assim para subir? Amado, já se passou o tempo da gente ficar brincando aí fora, ficar brincando aqui dentro da igreja. É tempo da gente buscar mais e mais a Deus a cada dia mais que se passa, porque a cada dia que se passa se aproxima ainda mais do retorno dele. E muitos enganos que ele já está tendo já, mas para tentar nos afastar da presença, tentar nos afastar da verdade, da palavra dele. Nem já tem aí fora a tal da igreja LGBT. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que já tem. Criaram essa igreja porque não aceitaram ouvir a palavra, ouvir a verdade que era dita, a real verdade que é dita. Eles criaram até a própria Bíblia deles, que tem a verdade deles, que tem o que eles querem ouvir. E deixa eu te dizer uma coisa: se eles continuarem nessa prática deles, nenhum deles vai subir. João, mas isso e aquilo, mas eu posso te provar. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13, diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticarão um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Não sou eu que estou falando isso, amados, é a própria palavra, é Deus. E lá em Mateus 5 fala uma coisa também sobre homicídio, que a gente pensa que quem mata, quem rouba não tem a mesma punição. Mas diz assim, lá em Mateus capítulo 5, versículo 21: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco
corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tudo, amados, tudo que está aí no mundo, e você olhar e ver que é uma distorção do que Deus criou, infelizmente não tem lugar no céu, a não ser que se arrependa, a não ser que se entregue completamente a Deus. Eu posso estar aqui pregando, amados, eu posso estar aqui pregando, mas se eu não estiver buscando a Deus todos os dias, não estiver lendo a palavra de Deus todos os dias, pode ser que nem eu vá, pode ser que você suba e eu não esteja lá. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me entregar para Ele todos os dias da minha vida, independente do que acontecer, independente de como eu esteja, triste ou alegre. Eu tenho que me entregar para Ele, eu tenho que buscar Ele todos os dias, que não é para mim, é para Ele. A própria palavra dele diz, amados, que a gente foi criado para um só propósito: adorá-lo, nada mais. A gente tem outros propósitos na vida: profissional, a nossa profissão é um propósito nosso, nossa casa, que é um desejo nosso, é um propósito nosso de ter, mas para que a gente foi criado é só esse propósito, de adorar Ele, de buscar Ele. Como o Jackson falou aqui, no final, amados, os que ficarem aqui, muitos tentarão a morte, porque a Bíblia fala que grande vai ser o sofrimento. Muitos tentarão a morte por não aguentar, não querer, não aguentar o tormento, não aguentar as tribulações. Mas não vai ter jeito, não. Você vai querer morrer? Você não, né? Está repreendido. Vocês, vai todo mundo para o céu. Mas os que ficarem aí do mundo vão querer e não vai ter jeito. Infelizmente, vai ter passado a hora dele se arrepender, a hora dele se entregar. E aí está a diferença quando a gente conhece a verdade. A diferença quando a verdade está em nossos corações. Porque Deus falou para cada um de nós: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E o mundo está aí fora para a gente ganhar ele, amados. Trazer ele para Cristo. Porque assim como eu não quero perecer, não quero ficar aqui, quero subir com Jesus, eu também quero que o meu próximo suba comigo. Eu quero que cada um, assim como Jesus quer, ouça a palavra dele. Assim como eu escuto ele todos os dias, assim como eu busco a ele, eu quero que outros também busquem. Que outros também estejam aqui comigo, com a gente. E assim tem que ser o nosso pensamento: levar a verdade independente de tudo. Porque não vai adiantar a gente levar falsas palavras. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, terão muitos que chegarão perante a Ele: ah, Senhor, mas eu curei em Teu nome, eu profetizei em Teu nome, Senhor, eu falei a verdade em Teu nome, eu Te busquei, Senhor, quantas almas eu não ganhei para Ti, Pai, aí no mundo, aí fora. E terão muitos que Jesus olhará para eles e Ele vai falar: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Ou levar falsas palavras, palavras enganosas, e por fazer para gloriar a si mesmo. Eu vi esses dias uma garota que prega sobre vídeos motivacionais. Não julgo ela, mas ela disse que prefere pregar sobre isso do que a palavra, porque é o que ganha mais like. Diz que a palavra de Deus não ganha visualização, não
campanha curtida, ela disse que preferia levar vídeos motivacionais e queria continuar fazendo isso, porque a palavra de Deus não gerava para ela. E é onde a gente acaba fazendo errado, pensando na gente mesmo e esquecendo de Deus. Porque não adianta nada mais a gente trazer uma palavra que só motive você todos os dias. Não adianta nada eu chegar aqui falando para falar para você só aí Jesus é amor, Jesus é vida. Cara, tudo vai passar. Ei, tu vai vencer. Eu dar testemunho da minha vida e não trazer a verdade de Deus para vocês, não trazer a palavra dele para vocês. E como eu disse lá no começo, sobre aquela multidão, conforme Jesus ia pregando, a multidão ia saindo, porque ele estava falando a verdade para aquelas pessoas. E todas as vezes que Jesus pregava sobre a terra, ele levava a verdade dele, levava a verdade de Deus. E ele passava o dia todo em comunhão com Deus. Por isso Jesus foi tão simples. Por isso que a gente não consegue, amados, permanecer tão firmes como a gente quer. Você já imaginou? Eu parei para pensar esses dias, eu estava refletindo. Você já parou para pensar se a gente, todas as horas que a gente passa no celular, se ao invés do celular, todo momento que a gente fosse pegar no celular fosse a Bíblia? Você já imaginou quantas vezes a gente teria lido a Bíblia? Lido e relido. Várias e várias vezes. Já tinha decorado já. Eu mesmo já tinha decorado a Bíblia todinha. Se eu tivesse, cada vez que eu pegasse o celular fosse a Bíblia ao invés do celular, eu já tinha decorado a Bíblia todinha. É por isso que a gente não é tão próximo como a gente queria ser, né, de Deus. Jesus, além de ele passar o dia levando a palavra de Deus, quando era noite ele ia orar mais. Ele iria buscar ainda mais a Deus. Momento nenhum ele estava fora da presença de Deus. Ele estava a todo momento em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E a gente tem que ser assim, independente do nosso dia a dia como seja, independente do estresse que a gente passou, independente do que aconteceu no nosso trabalho, da chateação que a gente passou, a gente tem que querer buscar Ele ainda mais. Porque agora, mas é chegado o momento da gente buscar Ele mais e mais, da gente se entregar para Ele. Está cada dia mais perto dele vir. Está cada dia mais perto. E a gente tem que querer e ansiar por Ele todos os dias. E a verdade, amados, que eu quero trazer para vocês aqui hoje, não através de mim mesmo, mas de Deus. Que não venha ser só eu falando para você, mas que você venha estar ouvindo Deus falando no seu coração, porque Ele já está falando no seu coração, já tocou desde o começo aqui. Desde o início da abertura até agora, Deus ele já abriu o seu coração e já está falando com você. A gente pensa que para ouvir Deus tem que vir um pregador aqui e falar: é esse que eu te digo aqui agora, Mateus, isso, aquilo e aquilo outro. A gente pensa que tem que ser assim para Deus falar com a gente. Deus está falando comigo e contigo todo dia. Aí vai da gente, se a gente quer ouvir Ele ou não. Se a gente vai abrir nosso coração
ou não para ouvir Ele. Então, que a gente não venha ficar em cima desse muro, amados. Que todas as vezes que a gente pensar em desistir da igreja, em sair da igreja, todas as vezes que a gente pensar que a igreja não vai levar para lugar nenhum, todas as vezes que a gente pensar que lá no mundo é mais fácil, que a gente venha lembrar disso, que o muro ele já tem um dono já. E que o Deus que a gente serve ele é assim mesmo. Ele não quer ver a gente em algum lugar além da casa dele. Não quer ver a gente buscando outro além dele. E pelo privilégio da gente ter de poder adorar, buscar. Naquele tempo lá, mas eram selecionados sacerdotes para ouvir o que Deus tinha a falar e levar para o povo. E hoje não, hoje a gente pode ouvir Deus todos os dias, todo momento. Todos nós podemos ouvir. E às vezes a gente se recusa. Por isso que o mundo, amados, é cheio. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que eu passei do horário aqui, que eu esqueci do relógio. Esqueci do olhar ali também. Vamos fechar os nossos olhos. Nesse momento, amado, você venha falar com Deus. Falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, Pai. Pai, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. E não importa o que o mundo diz, Pai, sobre mim.